It calms my mind. I mean, you sort of killing the demons in a video game calms the demons in my mind. PlayStation is the true embodiment of a creative entertainment company with a solid foundation of technology. Jim Ryan leaving PlayStation and his successes. Overwatch is amazing. Yeah, generally Blizzard does great stuff. How long would it take us to build something like the Matrix? Elon Musk fez isso de novo, chocando o mundo com mais uma declaração ousada que ninguém esperava. Justo quando você pensava que suas aventuras com veículos elétricos, exploração espacial, inteligência artificial e interface cérebro-máquina já eram suficientes para mantê-lo na ponta da cadeira, Musk solta uma bomba. Estou oficialmente comprando o PlayStation. Se você é um gamer, entusiasta de tecnologia, ou simplesmente alguém que acompanha as imprevisíveis empreitadas de Musk, essa declaração é o suficiente para abalar a indústria. Mas o que isso realmente significa? Musk está apenas provocando seu público com mais uma jogada publicitária, ou é um movimento genuíno que pode redefinir o futuro dos videogames como o conhecemos? Hoje vamos explorar o que isso poderia significar para o PlayStation, para a indústria de jogos e, claro, para Elon Musk. O que acontece quando um dos mais influentes magnatas da tecnologia decide se aventurar em um dos maiores consoles de videogame do mundo? O toque de inovação e disrupção de Musk pode mudar radicalmente o cenário dos jogos? Vamos analisar. O histórico de Musk, o rei da disrupção. Antes de mergulharmos nas potenciais consequências da compra do PlayStation por Musk, é importante entender por que essa declaração não é tão improvável quanto parece à primeira vista. Elon Musk construiu uma reputação como o rei da disrupção, seja com a Tesla, SpaceX, Neuralink ou seu foco recente em IA com a OpenAI e outros projetos. Musk consistentemente desafia o status quo. Desde lançar carros elétricos que desafiam a própria base da indústria automotiva até enviar foguetes ao espaço e pousá-los novamente para reutilização, Musk tem um talento especial para perceber indústrias que chegaram a um platô ou que estão presas a modos tradicionais de operação e, então, abalar essas estruturas. Sua filosofia é simples: inove ou morra. Se algo não está operando na vanguarda, ele está disposto a entrar e mudar o jogo. Então, quando Musk diz que vai comprar o PlayStation, não é apenas uma declaração extravagante. É uma extensão de seu histórico ousado de abalar indústrias que outros há muito consideram intocáveis. Mas como ele aplicaria sua mentalidade visionária a uma das principais plataformas de jogos do mundo? O estado do PlayStation hoje, uma visão geral rápida. Antes de especular sobre o que a aquisição do PlayStation por Musk poderia significar, é essencial entender onde o PlayStation se encontra atualmente. O PlayStation não é apenas um console de jogos. É uma potência multimídia que tem sido central para o mundo dos videogames por décadas. De propriedade da Sony, o PlayStation tem consistentemente oferecido experiências de jogos de alto nível, desde franquias icônicas como God of War, Gran Turismo, Uncharted, The Last of Us e Spider-Man, até seu hardware inovador como o PS5. A Sony conseguiu criar um ecossistema de jogos altamente bem-sucedido e imersivo, que está profundamente enraizado na vida de milhões de jogadores ao redor do mundo. No entanto, o PlayStation, apesar de seu imenso sucesso, não está sem seus desafios. Recentemente, o PlayStation tem enfrentado maior competição com o Xbox da Microsoft, o crescimento de serviços de jogos na nuvem como Google Stadia e Nvidia GeForce Now, e o aumento dos jogos móveis, que cativaram um novo público de gamers. Então, com todos esses fatores em mudança no ecossistema de jogos, a envolvência de Elon Musk poderia sinalizar uma mudança fundamental na forma como experimentamos os jogos no PlayStation? Vamos analisar algumas possibilidades. A influência de Musk na indústria de jogos. O que poderia mudar? A possível compra do PlayStation por Elon Musk poderia alterar fundamentalmente a direção da indústria de jogos. Aqui estão algumas das mudanças e inovações que poderiam surgir com essa aquisição. 1. Streaming de jogos e jogos na nuvem. Musk sempre esteve na vanguarda da inovação tecnológica e suas incursões no espaço, inteligência artificial e veículos elétricos demonstraram sua capacidade de pensar fora da caixa. Uma área onde ele poderia impulsionar o PlayStation é o campo dos jogos na nuvem.
Com o PlayStation já fazendo avanços com o PlayStation Now, Musk poderia acelerar sua evolução, pressionando a Sony a criar um serviço de jogos na nuvem mais robusto e contínuo. A experiência de Musk com a tecnologia de direção autônoma da Tesla, os sistemas de satélites da SpaceX e o Starlink poderia se combinar para oferecer aos usuários do PlayStation acesso global inédito aos jogos baseados na nuvem. Imagine a possibilidade de jogar jogos de qualidade PlayStation em qualquer dispositivo, em qualquer lugar do mundo, com praticamente nenhum atraso e streaming contínuo, graças ao serviço de internet via satélite do Starlink. Isso poderia ser um divisor de águas para pessoas que atualmente não têm acesso a hardware de jogos caros ou para aqueles que querem jogar enquanto estão em movimento, como em áreas remotas ou enquanto viajam. A incursão de Musk no jogo na nuvem poderia posicionar o PlayStation para dominar o futuro do streaming de jogos, revolucionando os jogos VR e AR. Musk já fez manchetes com seu interesse em realidade virtual, VR e realidade aumentada, AR, por meio de iniciativas como a realidade aumentada no carro da Tesla e os desenvolvimentos de interface cérebro-computador do Neuralink. O que aconteceria se Musk aplicasse esse mesmo interesse à plataforma VR do PlayStation? O PlayStation VR, embora popular, ainda é um produto relativamente nichado em comparação com os consoles de jogos tradicionais. Sob a liderança de Musk, o PlayStation VR poderia passar por um renascimento. O envolvimento de Musk poderia significar investimentos maiores em tecnologia VR de próxima geração, hardware melhor, e uma integração mais profunda com o ecossistema PlayStation. Além disso, a fascinação de Musk pela inteligência artificial e interfaces neurais poderia levar o PlayStation a adotar tecnologias de interface cérebro-computador, BCI, de ponta. Isso poderia permitir que os jogadores controlassem os jogos com seus pensamentos ou experimentassem mundos virtuais hiperrealistas com a ajuda de interfaces neurais avançadas. Essas experiências VR de próxima geração poderiam levar os já imersivos jogos do PlayStation a novos patamares. Integração de IA, experiências de jogo mais inteligentes. A influência de Elon Musk no setor de IA, especialmente por meio de seu envolvimento com a OpenAI e seu interesse pessoal em aprendizado de máquina, poderia levar o PlayStation a incorporar tecnologias de IA sofisticadas em seus sistemas de jogos. Imagine NPCs, personagens não jogáveis, movidos por IA que se adaptam ao seu estilo de jogo ou mundos de jogo dinâmicos que reagem de forma inteligente às ações do jogador. A obsessão de Musk por ultrapassar os limites da IA poderia dar vida aos jogos do PlayStation de maneiras que nunca vimos antes. Isso tornaria sua experiência de jogo muito mais interativa, com uma IA capaz de gerar conteúdo personalizado, criar novas missões ou narrativas baseadas em suas preferências, ou aprender com suas ações e adaptar a jogabilidade de acordo. A IA também poderia ser usada para aprimorar os sistemas de assistência no jogo do PlayStation, tornando-os mais intuitivos e capazes de antecipar as necessidades do jogador. Isso poderia mudar fundamentalmente o papel da IA nos jogos, tornando-a uma parte indispensável da experiência. Quarto, sustentabilidade e práticas ecológicas. Dado o compromisso de Musk com a sustentabilidade por meio dos veículos elétricos da Tesla e das soluções de energia solar da SolarCity, não é exagero imaginar que ele incentivaria o PlayStation a se tornar mais ecológico. O PlayStation já fez alguns progressos na redução do consumo de energia, mas a influência de Musk poderia ajudar a levar a empresa ainda mais longe em direção à sustentabilidade. Imagine um console PlayStation que use materiais sustentáveis, tenha uma pegada de carbono neutra, ou até mesmo utilize energia solar para recarregar. Isso não apenas tornaria o PlayStation líder na indústria de jogos, mas também se alinharia com a visão mais ampla de Musk de reduzir o impacto ambiental da tecnologia. 5. Integração com o ecossistema da Tesla. Uma das possibilidades mais interessantes seria a integração do PlayStation com o ecossistema da Tesla. Musk é conhecido por criar integrações perfeitas entre suas empresas, e o PlayStation poderia seguir esse caminho. Imagine se sua conta do PlayStation estivesse vinculada ao seu Tesla, com seu progresso nos jogos diretamente conectado ao carro. Você poderia iniciar um jogo no PlayStation e continuar de forma contínua no sistema de entretenimento interno do Tesla enquanto está na estrada.
Além disso, a tecnologia de direção autônoma da Tesla poderia revolucionar a forma como os jogos são jogados. Os jogadores poderiam potencialmente jogar em um Tesla autônomo, onde o carro os levaria em uma jornada enquanto se imergem em uma experiência PlayStation. As possibilidades de sinergia entre Tesla e PlayStation são infinitas. Desafios potenciais. A visão de Musk irá alinhar-se com o legado do PlayStation? Embora a aquisição de Musk possa abrir novas oportunidades empolgantes para o PlayStation, também podem surgir desafios potenciais a partir de uma mudança tão drástica. O PlayStation tem uma longa história de oferecer jogos que atraem um público amplo, e a visão de Musk poderia entrar em conflito com a experiência tradicional de jogos. O que isso significa para a Sony? Por último, vamos considerar o que isso significa para a Sony. A Sony tem sido uma grande protagonista na indústria de jogos há décadas, e o PlayStation tem sido frequentemente a joia da coroa de sua divisão de entretenimento. Se Elon Musk assumisse o PlayStation, o que isso significaria para o futuro da Sony nos jogos? A Sony continuaria a operar como uma força importante na indústria de jogos sob a liderança de Musk, ou a empresa seria gradualmente substituída enquanto Musk leva o PlayStation em uma direção completamente nova? Outros gigantes da tecnologia, como Microsoft ou Apple, tentariam seguir o exemplo e fazer movimentos semelhantes no mercado de jogos? A aquisição de Musk poderia marcar o início de uma era em que grandes players da tecnologia invadem o setor de jogos de forma ainda mais agressiva? Ou isso indicaria que a indústria de jogos está prestes a enfrentar uma consolidação de poder sob algumas mega empresas, com Musk à frente? Um dos aspectos-chave das empreitadas de Elon Musk é sua visão de longo prazo para as indústrias com as quais ele se envolve, seja em energia sustentável com a Tesla, exploração espacial com a SpaceX ou inteligência artificial com a Neuralink. Musk não busca apenas ganhos rápidos. Ele tem uma grande visão para o futuro, e suas aquisições e projetos refletem essa ambição. Com o PlayStation, Musk poderia estar pensando em transformar todo o ecossistema de jogos na próxima década, levando o PlayStation de uma simples marca de consoles para uma força dominante em entretenimento, computação em nuvem e até mesmo educação. Um poder intersetorial, o PlayStation além dos jogos. As empreitadas de Elon Musk estão sempre interligadas. Tesla, SpaceX e Neuralink são partes de um grande quebra-cabeça, projetado para impulsionar a humanidade em tecnologia, sustentabilidade e compreensão do cérebro humano. Com o PlayStation, Musk estaria em uma posição única para derrubar as barreiras entre as indústrias. O PlayStation poderia ir além dos jogos, evoluindo para uma enorme plataforma multimídia que serve como uma parte integrante do ecossistema de produtos interconectados de Musk. Por exemplo, poderíamos ver consoles e jogos PlayStation integrados diretamente aos veículos da Tesla. Imagine um veículo Tesla equipado com a mais recente tecnologia PlayStation, onde você pode acessar seu perfil de jogador, jogar dentro do carro, usando o sistema de entretenimento interno do Tesla, ou até mesmo usar as funções de direção autônoma para continuar seu jogo em uma viagem de costa a costa. Isso combinaria transporte, jogos e inteligência artificial de uma maneira nunca vista antes. Além disso, o PlayStation poderia se tornar um núcleo central para as aspirações educacionais de Musk. Sabemos que Musk é um grande defensor do uso da tecnologia para aprimorar o aprendizado. Ele já aplicou esse pensamento em vários de seus empreendimentos, como oferecer recursos de aprendizado online em seu trabalho na Tesla. Com o PlayStation, Musk poderia expandir para conteúdos educacionais para todas as idades, usando jogos para ensinar programação, inteligência artificial e até exploração espacial. A ideia de misturar educação, entretenimento e tecnologia em uma experiência abrangente não é nova, mas a abordagem única de Musk poderia dar vida a essas ideias de uma forma que outros gigantes da tecnologia não conseguiriam. O PlayStation poderia evoluir para uma plataforma que não só oferece experiências imersivas para jogadores, mas também molda o futuro da aprendizagem, integrando lições interativas com entretenimento e jogos, transformando a educação em uma experiência em vez de uma tarefa. Integração de IA e o metaverso, o futuro do PlayStation com Musk.
Uma das maiores mudanças que estamos vendo no mundo da tecnologia é o avanço da inteligência artificial e o desenvolvimento do metaverso. Essas duas forças estão mudando a forma como pensamos sobre a interação no mundo digital e real. Musk, com seu envolvimento em IA por meio da OpenAI e seu interesse em desenvolver novas interfaces, como a Neuralink, poderia revitalizar o PlayStation, impulsionando a empresa para a vanguarda do desenvolvimento de IA e do metaverso. O futuro do PlayStation sob a liderança de Musk poderia envolver a criação de um ambiente semelhante ao metaverso, onde os jogadores não apenas jogam juntos, mas vivem em um mundo virtual movido por IA, onde as interações no jogo são indistinguíveis de uma socialização real. Isso poderia elevar o aspecto social dos jogos a um nível totalmente novo, permitindo que as pessoas passem tempo juntas, criem e construam seus próprios mundos, totalmente imersos em um ambiente 3D. O interesse de Musk em IA provavelmente desempenharia um papel crucial em como o metaverso funcionaria dentro do PlayStation. Em vez de contar apenas com eventos estáticos e NPCs roteirizados, os jogos do PlayStation poderiam evoluir para mundos dinâmicos, movidos por IA que respondem de forma inteligente às ações dos jogadores. A IA poderia criar missões personalizadas, projetar mundos inteiros em tempo real e até prever os movimentos de jogadores individuais para tornar a experiência mais envolvente e realista. Ao combinar seu interesse em IA com a vasta biblioteca de conteúdo do PlayStation, Musk poderia liderar a criação de uma nova forma de entretenimento interativo que apaga as linhas entre jogos, interação social e realidade virtual. Na verdade, isso poderia se tornar o padrão para todas as experiências de entretenimento no futuro, e não apenas para os jogos. O ecossistema PlayStation, integração com Neuralink e SpaceX. Vamos nos aprofundar na potencial integração dos outros empreendimentos de Musk com o PlayStation. A Neuralink, sua empresa de interface cérebro-computador, poderia desempenhar um papel significativo em como os usuários interagem com o PlayStation. Atualmente, jogar envolve controles físicos, headsets de VR e às vezes até sensores de movimento. No entanto, Musk há muito expressa interesse em criar um mundo onde humanos possam interagir diretamente com as máquinas, ignorando os dispositivos de entrada físicos. Imagine um mundo onde os jogadores podem controlar seus jogos do PlayStation apenas com seus pensamentos. A interface cérebro-computador da Neuralink poderia permitir uma conexão direta e contínua entre a mente do jogador e o sistema PlayStation. Em vez de usar um controle, os jogadores simplesmente pensariam nas ações que desejam realizar no jogo, e o jogo responderia instantaneamente, como se seus pensamentos fossem convertidos em ação. Isso mudaria para sempre a experiência de jogo, dando aos jogadores um nível de controle sem precedentes sobre seus mundos virtuais. Além disso, a SpaceX e o PlayStation poderiam colaborar de maneiras inovadoras. Com o lançamento do Starlink, Musk deu grandes passos para fornecer acesso global à internet através de uma constelação de satélites em baixa órbita. Isso poderia ser aproveitado para permitir que usuários do PlayStation tenham acesso a experiências de jogo de alta qualidade e baixa latência de qualquer lugar do mundo, até mesmo em áreas remotas que tradicionalmente não tinham acesso à internet de alta velocidade. O serviço global de internet do Starlink poderia servir como a espinha dorsal para a plataforma de jogos em nuvem do PlayStation, permitindo experiências multiplayer em tempo real e jogos de mundo aberto massivos que funcionam entre fronteiras, sem as limitações habituais da infraestrutura de internet. Nesse ecossistema interconectado, o PlayStation não seria apenas um produto independente, ele se tornaria uma parte integral da visão mais ampla de Musk de um mundo conectado, onde tudo, do seu carro à sua casa, sua interface cerebral e seus jogos, faz parte de um sistema coeso e integrado que é tanto divertido quanto funcional. Como seria um PlayStation dirigido por Musk no dia a dia? Embora as ideias de Musk sejam muitas vezes ambiciosas e futuristas, vamos tentar concretizá-las imaginando como isso se desenrolaria na prática. Como seria a experiência diária do PlayStation sob a liderança de Elon Musk? O console PlayStation reimaginado. Vamos começar pelo hardware. Elon Musk não é estranho a ultrapassar limites no mundo do hardware. Os veículos elétricos da Tesla não são apenas carros, eles são computadores móveis com grande poder de processamento,
constantemente atualizados por meio de upgrades de software over the air. E se os consoles do PlayStation seguissem um modelo semelhante? Musk poderia introduzir consoles PlayStation que são altamente modulares, personalizáveis e projetados para melhorias contínuas. Em vez de lançar um novo console PlayStation a cada poucos anos, Musk poderia mudar para um modelo onde o console PlayStation é um serviço, constantemente atualizado com novos componentes de hardware, conforme eles se tornam disponíveis, muito parecido com os veículos da Tesla. Isso permitiria aos jogadores atualizar seus sistemas de uma maneira muito mais econômica e flexível, mantendo-se atualizados com as últimas inovações sem a necessidade de uma reforma completa do hardware a cada poucos anos. Um modelo de assinatura para jogos e entretenimento. Musk também poderia elevar os serviços de assinatura existentes do PlayStation, como o PlayStation Plus e o PlayStation Now, para um novo patamar. Ao fundir esses serviços em uma plataforma de entretenimento abrangente e completa, Musk poderia criar um modelo de assinatura que oferece não apenas jogos, mas também filmes, música, conteúdo de realidade virtual, recursos educacionais e até eventos em tempo real. Por meio desse modelo, o PlayStation poderia integrar jogos com todas as outras formas de entretenimento. Em vez de competir com gigantes do streaming como a Netflix, o PlayStation poderia se associar a essas plataformas para oferecer uma experiência imersiva que não se limita aos jogos, mas que também permite consumir e criar conteúdo digital de forma integrada. Por exemplo, os usuários do PlayStation poderiam assistir a filmes e séries diretamente pelo console, mas também interagir com esses conteúdos de maneiras novas, usando tecnologias de VR ou AR para trazer a experiência para a vida em suas próprias casas. Aprimorando a experiência do usuário com IA. Musk também poderia introduzir a IA na experiência PlayStation de forma a personalizar a jornada de cada usuário. Imagine um assistente de IA que aprenda suas preferências, forneça recomendações personalizadas e até ajude a navegar pelos seus jogos favoritos de forma mais eficiente. Essa IA poderia ajustar os níveis de dificuldade dinamicamente, oferecer dicas quando você estiver travado e até gerar conteúdo personalizado com base em seu estilo de jogo. Esse nível de interação personalizada poderia se estender a como o próprio console do PlayStation opera. O sistema poderia aprender sua rotina, ajustando as configurações de energia para otimizar o consumo. Poderia também ser projetado para antecipar quais jogos você deseja jogar com base em suas escolhas anteriores, oferecendo acesso instantâneo aos seus títulos favoritos assim que você o liga. Uma nova era para os estúdios. PlayStation. Talvez a possibilidade mais empolgante para o PlayStation sob a liderança de Musk seja o que poderia acontecer com seus estúdios de jogos. A linha de jogos exclusivos do PlayStation é uma das principais razões pelas quais a plataforma permanece uma potência na indústria de games. Estúdios como Naughty Dog, Santa Monica Studio e Insomniac Games criaram alguns dos jogos mais memoráveis e queridos da última década. Com Musk no comando, esses estúdios poderiam receber ainda mais financiamento e liberdade criativa para produzir títulos inovadores que ultrapassem as fronteiras entre os jogos tradicionais e novas formas de narrativa interativa. Imagine um novo jogo de God of War, em que as escolhas do jogador não apenas afetem a narrativa, mas também transformem o mundo do jogo em tempo real. Ou um jogo do Homem-Aranha, onde as linhas entre jogador e personagem sejam tão fluidas que parece que você realmente está habitando o corpo do super-herói, por meio de uma interface cérebro-computador. O investimento de Musk no desenvolvimento de jogos poderia levar à criação de experiências tão imersivas que se tornariam quase indistinguíveis da vida real. As possibilidades para os estúdios PlayStation são infinitas, e com o impulso de Musk para a inovação, a próxima geração de jogos PlayStation poderia redefinir o que entendemos como jogar. Conclusão: o futuro dos games com Elon Musk. Em conclusão, embora a ideia de Elon Musk comprar o PlayStation possa parecer um movimento inesperado, ela se alinha com o histórico de Musk de entrar em indústrias e revolucioná-las de maneiras inesperadas. Se ele de fato adquirir o PlayStation, as possibilidades são imensas. Desde redefinir o hardware de jogos,
até levar o cloud gaming a novos patamares e revolucionar a realidade virtual, o impacto de Musk no PlayStation poderia transformar todo o cenário da indústria de games. Como acontece com tudo que Musk toca, é impossível prever exatamente como as coisas vão se desenrolar. Mas uma coisa é certa, seja o que for, o mundo dos jogos nunca mais será o mesmo. E você, o que acha? A aquisição do PlayStation por Musk poderia ser o próximo grande salto na história dos games, ou será apenas mais uma de suas aventuras experimentais que acaba esquecida? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.